Sejam todos bem-vindos à nossa aula de reclamatória trabalhista no E-Social. Essa novidade começa agora em 1º de abril de 2023. Foi liberada recentemente, prorrogado, não sabemos se vai prorrogar novamente, mas já saiu até o manual, com toda a instrução, layout, tudo preparadinho para começar em 1º de abril. Então, a ideia é que a reclamatória trabalhista, os processos trabalhistas agora, eles subam para o E-Social também, para efeitos de informações para a Receita Federal, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica, INSS, enfim, todos os órgãos envolvidos aí na área trabalhista. E a ideia do governo é conseguir terminar definitivamente, né, cancelar definitivamente a GFIP, tá? E jogar tudo para o FGTS Digital, utilizando aí a plataforma base de dados do E-Social, e também acabar totalmente aí com a GPS, o recolhimento via GPS, que processo trabalhista ainda é via GPS, vamos estar falando isso aqui, e entrar tudo ali na DCTF Web, no DARF automático da DCTF Web, certo? Inclusive, a DCTF Web, ela já recebeu essa atualização, já saiu um novo manual explicando tudo certinho, e eu vou estar falando aqui para vocês sobre isso também, tá? E o E-Social ele também já está pronto, já foram criados os eventos, e eu vou falar um pouco desses eventos aqui e o que vai em cada um deles, tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para que vocês vejam o material junto comigo. Muito bem, então essa aqui é a apostila. Quem ficar até o final, eu vou estar liberando essa apostila para vocês, tá? Com todas as informações. Então, processos trabalhistas no E-Social. Primeiro, eu não sei se todo mundo tem acesso a essas informações, se todas vocês já trabalham com isso ou não, ou já tiveram é, esse contato com o processo trabalhista, mas eu quero explicar como funciona ainda hoje e como será, tá? Para vocês poderem fazer aí esse comparativo. Então, atualmente, como que é feito? Nós temos ali o nosso setor jurídico, certo? Temos o nosso setor jurídico, e ele que cuida ali dos processos, ok? E ele, quando finaliza o processo, o que acontece? O nosso setor jurídico, ele manda para a empresa ou para o setor responsável o processo finalizado. Então, o processo após finalizado, isso aqui, gente, independentemente se for via Justiça do Trabalho, né, que seria uma audiência, ou através de um acordo de conciliação, seja um acordo normal, ou seja, ali através do sindicato, né, dos núcleos intersindicais, independente, todos eles vão para o E-Social, tá? Então, às vezes você fica com a dúvida aí, Luciana, tinha o processo foi aberto, porém houve um acordo de conciliação antes da audiência. Mesmo assim, é devido os impostos? Já era, tá? E continua sendo. E mesmo assim, nós vamos subir para o E-Social, mesmo que não tenha acontecido a audiência, mas ele tenha finalizado com um acordo, né, de conciliação, seja através de uma comissão de conciliação prévia ou um núcleo intersindical, ok? Então, quando acontece a finalização ali do processo, geralmente hoje o advogado da empresa ele encaminha para o setor responsável, seja departamento de pessoal, RH, financeiro, eu não sei, né? Cada empresa tem o seu método de trabalho, ele envia o processo finalizado para emitir as guias, quando tem valores com incidências, tá? O que são valores com incidência? São aqueles valores com fundo de garantia a recolher, INSS, imposto de renda retido no processo, tá? Então, o processo, muitas vezes, ele tem valores indenizatórios,
e valores remuneratórios. Então, os indenizatórios, geralmente eles não têm as incidências, mas os remuneratórios, eles têm as incidências, e o processo, ele detalha tudo isso, se vai recolher fundo de garantia, se vai ter depósito recursal ou não, se vai ser via GFIP, como é que vai acontecer tudo isso, INSS também, imposto de renda também. Então, ele já direciona todas essas informações. Vamos lá, a dificuldade que eu vejo, geralmente, nas empresas, nos meus clientes, nos meus alunos, é o quê? A dificuldade de entender a linguagem jurídica, de fazer a interpretação. E, infelizmente, não são todos os advogados ou os escritórios de advocacia que têm esse cuidado em detalhar para o departamento de pessoal essas informações, tá? Então, pode ser que a gente esbarre nessa dificuldade, ok? Por isso que nós temos que, eu entendo que adquirir uma habilidade nova, tá? Que é entender a linguagem jurídica para conseguir decifrar aí o que realmente nós temos que informar nesses arquivos. Bom, atualmente ainda, tá? Até 31 de março, fundo de garantia. A empresa faz a GFIP, tá? Código 650, informando o número do processo, vara, período, informa os dados do funcionário, do reclamante, o número do processo, gera guia do fundo de recolhimento. Em alguns casos, tem que fazer a GRRF do processo trabalhista, envia GFIP, GRRF, ou os dois, dependendo do processo, recolhe, conforme manda o processo. INSS, a gente também tem que fazer a GFIP, código 650 ou 660. Gente, eu coloco aqui um ou outro, porque existe algumas diferenciações entre os códigos, tá? Também vamos informar o número do processo, vara, período, e no caso do INSS, ainda atualmente, até o final desse mês, se não prorrogar, nós fazemos uma GPS com código 2909. Porém, pode ser outro código, estou colocando o geral, que é o de empresas, mas se for uma SEI, no lugar de um CNPJ, é outro código, tá? Se for um empregador doméstico, é outro código. Então, eu coloco aqui um código referência geral, porém, sempre verifiquem qual é o código de recolhimento. Então, ainda a gente tem que gerar a GFIP, a GPS 2909, com os valores de recolhimento do processo, a gente envia a GFIP. Por quê? Porque se a gente não enviar a GFIP, a Previdência não sabe do que se refere aquele valor que nós estamos recolhendo. Quando a gente envia a GFIP, ela casa ali com a GPS e a Previdência entende que é referente ao processo trabalhista e computa aqueles valores ali para aquele trabalhador, certo? Imposto de renda, como é feito atualmente? A própria empresa, ou às vezes até o próprio advogado ou escritório de advocacia, ele já emite um DARF, geralmente é o código 5936, informando o número do processo, o valor que foi retido de imposto de renda, e a empresa tem que informar na DIRF, tanto o processo quanto esses DARFs, tá? Então, a DIRF acabou de ser entregue, se você não entregou dos processos referente que teve imposto de renda retido, enfim, os processos pagos todos do ano passado, corre lá e retifica. Então, a gente manda as informações na DIRF para que a Receita Federal também saiba do que se refere, ok? E após todos os recolhimentos efetuados, a empresa encaminha para o advogado dar baixa nos impostos e encargos do processo lá junto à Justiça do Trabalho. Tem empresa que a própria empresa faz isso, ela anexa ali todas as guias recolhidas e manda lá para a vara do trabalho para que seja, né, eles têm baixa ali nesses encargos, né, nesses impostos. Enfim, então, hoje, a Justiça do Trabalho, ela também encaminha para a Receita Federal o processo para que a Receita Federal acompanhe os recolhimentos de imposto de renda e INSS. E a Receita Federal ela também tem um convênio com a Justiça do Trabalho para consultas de informações online. Então, elas trocam informações online. Porém, gente, a Receita Federal, diante da forma de como está hoje, ela depende da GFIP e ela depende da DIRF para ter informações mais detalhadas e poder fiscalizar.
Então, com o GFIP e DIRF é tudo muito demorado e é incompleta as informações. Por isso que eles têm tanto interesse que o processo trabalhista seja informado dentro do e-social com mais detalhes, e o próprio e-social já encaminha para o cálculo correto, já fica muito mais fácil para que os órgãos possam fazer essa fiscalização, esse acompanhamento, certo? Hoje, a Caixa Econômica Federal, ela nem tem como acompanhar as informações de processo trabalhista, gente, não tem. Ela não tem estrutura para isso, inclusive recolhimentos de fundo de garantia, multa, incluso nos processos, então, ela realmente depende de que a empresa entregue a GFIP ou a GRRF com todas as informações e recolha a guia. Olha a situação. Então, é um grande salto para a fiscalização essa questão do e-social, tá? Não só para outros tipos, para a folha de pagamento, mas agora também para o processo trabalhista. Inclusive, eu quero deixar aqui uma informação da Lei 8.036, de 11 de maio de 90, que já tinha disposição que fala sobre o fundo de garantia, certo? E ela vai especificando sobre a questão de recolhimento de fundo de garantia, e em 11 de dezembro de 2019, foi incluída nessa lei o artigo 26A, parágrafo 1º e 2º, que proíbe que a empresa pague FGTS junto com o processo trabalhista, tá? E diz que se for recolhido o fundo de garantia pago junto com o processo, não será quitado o valor relativo à FGTS. Então, desde dezembro de 2019, não pode colocar fundo de garantia junto no processo. Então, tem processos, tem fundo de garantia para recolher, o que tem que fazer? Uma CFIP 650 ou 660, e recolhe o fundo de garantia pela GFIP, certo? Senão, vai ficar essa dívida lá na Caixa, a Caixa vai mandar isso para o Ministério do Trabalho, e eu tenho atualmente vários clientes que estão passando por essa fiscalização de fundo de garantia. Então, o Ministério do Trabalho chega com um valor absurdo e diz, olha, você está devendo tudo isso aqui de FGTS. E a empresa fala, não, isso aqui eu paguei junto no processo trabalhista. E o Ministério do Trabalho não aceita. Eu tive um cliente recentemente que pagou mais de R$100 mil de multa para o Ministério do Trabalho referente a questões de FGTS pago no processo e não na GFIP e na guia, ok? Então, tomem cuidado com isso. Por isso que nós temos que ficar atentos ao processo. Às vezes, o advogado ele não tem esse conhecimento, ele coloca ali no montante do acordo, coloca tudo junto no processo, por conta de poder parcelar, e acaba causando um grande problema depois, porque esse valor não será considerado quitado, e vai vir uma fiscalização e a empresa será autuada, ok? Então, isso aqui é a forma como era, certo? Temos ainda até 31 de março, nós temos que entregar GFIP, recolher o fundo de garantia pela GFIP, informar a GFIP e recolher INSS pela GPS, ok? Do imposto de renda, nós temos que informar na DIRF e recolher via DARF normal, a partir de 1º de abril. Luciana, como que será? Muito bem. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que será a partir de 1º de abril, essa questão de processo trabalhista. Todas as informações serão unificadas em um único lugar, no e-social, certo? Então, o e-social, ele vai alimentar a base de dados do FGTS Digital, que está para chegar aí esse ano, eu espero que realmente venha e funcione muito bem, para a alegria de todos nós, para fins de geração automática da guia, tanto do FGTS quanto de multa do FGTS, referente ao processo, caso tenha, certo?
O e-social também vai alimentar a base de dados da Receita Federal e vai disponibilizar na DCTF Web a declaração pronta para o envio e o DARF automático, direto da DCTF, para recolhimento do INSS e do Imposto de Renda do processo trabalhista, caso tenha, certo? Então, nós vamos trocar a GFIP e a DIRF pelo e-social. Vamos trocar a guia atual do Fundo de Garantia pela guia do FGTS Digital, gerada no site da Caixa, que será disponibilizado para nós em breve. Vamos trocar a guia atual da GRRF pela GRRF Digital, gerada no site da Caixa. Vamos trocar a GPS do INSS pelo DARF gerado automaticamente na DCTF Web. E vamos trocar o DARF antigo do Imposto de Renda pelo DARF gerado automaticamente na DCTF Web. Por fim, as informações sobem para o e-social, serão encaminhadas para o ECAC na DCTF Web, você vai entregar a DCTF Web da reclamatória trabalhista e já vai gerar o DARF com INSS e Imposto de Renda, ok? Luciana, e Fundo de Garantia? Aqui embaixo. Cuidado, enquanto o Fundo de Garantia Digital ainda não for implantado, vou até deixar em amarelinho para vocês. Mesmo havendo a prestação de informações das bases de fundo de garantia neste evento, o empregador ainda deve recolher o fundo de garantia pela GFIP 650 ou 660, ok? Luciana, quando o FGTS digital será implantado? Estão se falando do segundo semestre deste ano, não tem data certa ainda. Quando for liberado, eu vou voltar aqui, vou dar aula sobre isso, vou explicar para vocês também, tá bom? Então, enquanto o FGTS digital não estiver funcionando, nós ainda vamos fazer a GFIP para recolher fundo de garantia de processo trabalhista, tá bom? A partir do momento que começar a funcionar o FGTS digital, aí nós vamos fazer só e-social. Do e-social alimenta a base do FGTS digital, do e-social alimenta o ECAC, DCTF Web e recolhe INSS e Imposto de Renda, ok? Somente processo trabalhista ou acordo também? Gente, todas as informações decorrentes de processos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho e também de acordos entram, tá? Então, fechou acordo, mesmo que não chegou a ir para a audiência, fechou acordo, foi aberto o número de processo, houve uma reclamação trabalhista, vai para o e-social. Então, vamos lá. Quais são os eventos que eu vou enviar para o e-social? Os eventos são 3. Basicamente 2, e o terceiro é para excluir caso você encaminhe uma informação incorreta ou indevida. Tá? Então, nós temos o S2500, que é o processo trabalhista, o grupo de processos trabalhistas, ok? Temos o S2501, informações dos tributos decorrentes de processo trabalhista, e o 3500, que é a exclusão de processo trabalhista. Então, enviou um evento indevido ou incorreto, você vai utilizar o S3500 para excluir. Porém, deixando claro que a partir do momento que você excluiu da base do e-social, considera-se que você não tenha enviado, tá? Você não enviou anteriormente. Isso significa que, se você tiver ultrapassado o prazo, você perdeu o prazo. De repente, você excluiu e não era para excluir. Aí, envia de novo, fora de prazo, já está aí sujeito à multa, certo? Então, cuidado toda vez que for excluir qualquer evento do e-social, porque não só essa exclusão, mas qualquer exclusão no e-social perde os efeitos de prazo, tá? É como se não tivesse sido enviado. Então, muito cuidado com isso. E agora, eu vou explicar para vocês esses 2 eventos, o que vai neles e como que funciona, ok? Então, a partir de 1º de abril, o S2500 é o processo trabalhista, grupo processos trabalhistas,
ele registra as informações do processo trabalhista. Gente, esse é o primeiro evento que a gente manda. O segundo, a gente só manda se tiver enviado esse primeiro, tá? Então, esse 2500 é o evento que a gente coloca todos os dados do processo, certo? Funcionário por... se nós tivermos, por exemplo, um processo coletivo de 3 pessoas que entraram com um único processo, nós vamos enviar 3 S2500, porque aqui é por CPF. Então, se eu tenho 3 pessoas, eu tenho 3 CPFs, mesmo que for o mesmo processo, eu vou enviar 3 vezes. Por quê? Porque esse aqui, ele detalha as informações do reclamante, tá? Por reclamante. Então, se eu tenho 3 reclamantes no processo coletivo, eu vou enviar 3 vezes, um para cada um. Por quê? Porque nesse aqui, eu vou informar tudo o que é que foi definido ali na sentença ou no acordo. Tá? As questões contratuais, o que é que ele vai receber, as bases de cálculo, enfim, se mudou o tipo do contrato, se foi reconhecido um vínculo empregatício, se mudou o tipo do vínculo, por exemplo, nós estávamos informando ele no E-Social como autônomo, ele entrou na justiça e transformou isso em seletista. Então, tudo isso nós vamos informar aqui no S2500. Aqui, eu especifico todas as solicitações do CPF do reclamante, tá? Coloco todos os dados cadastrais dele, o vínculo dele anterior com a empresa, enfim, aqui vai todas as informações por reclamante, certo? É que nós vamos informar todos os dados cadastrais, contratuais do vínculo, as bases de cálculo para fundo de garantia e INSS. Luciana, qual o prazo que eu tenho para enviar o 2500? O prazo que eu tenho é até o dia 15 do mês seguinte. É o mesmo que nós temos hoje para fazer o fechamento do E-Social, da folha no E-Social e entregar a DCTF Web até dia 15 do mês seguinte. De quê? Do trânsito em julgado da decisão líquida proferida no processo trabalhista. Então, a partir de 1º de abril, gente, todo processo que tiver o trânsito em julgado, que é isso, tiver a decisão final, até dia 15 de maio, nós temos que enviar para o E-Social já esse processo. Ou da homologação do acordo judicial, ou do trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos de liquidação da sentença, ou da celebração do acordo celebrado perante a Comissão de Conciliação Prévia ou NINTER, certo? Então, fechou, tudo que fechou de 1 a 30 de abril, eu tenho até 15 de maio para enviar. Detalhe, a partir do momento que eu envio para o E-Social, Luciana, você tem que enviar um fechamento, igual a gente faz com a folha? Não. Você envia o 2500, envia o 2501, só, e ele já vai para a DCTF Web. Primeiro detalhe importantíssimo que eu quero que vocês anotem. Os processos trabalhistas não têm nada a ver com folha de pagamento. Não interfere em nada, tá? Não vai, ele vai ter um local específico com informações dele, um banco de dados lá dentro do E-Social só para processo trabalhista, tá bom? Então, esse é o primeiro detalhe. Então, não vai envolver folha de pagamento, não vai somar valores com valores de folha, não vai somar para recolher INSS e imposto de renda junto com a folha, não, tudo separado. Não tem arquivo de fechamento, tá? O que você tem que fazer é enviar o 2500 com os dados todos do cadastro do reclamante e da sentença, do contrato, enfim, tudo o que aconteceu ali, até o dia 15 do mês seguinte. E o interessante é que no manual do E-Social, ele diz isso aqui. Esse prazo pode ser antecipado para fins de cumprimento de obrigações decorrentes da decisão judicial. Então, será sempre até dia 15? Pode ser que não. Pode ser que antecipe esse prazo. Pode ser que lá na sentença esteja dizendo que a empresa tem 10 dias para recolher a partir da data da sentença. Tá? Olha só. Então,
além da gente pensar no prazo de até o dia 15 do mês seguinte, eu tenho que verificar com o advogado se não existe nada que antecipe esse prazo, ok? Então, anotem isso que é extremamente importante. Pode ser que o prazo seja antecipado, verifique com o seu advogado, com o advogado da empresa. Este evento, ele tem processamento independente dos demais eventos do e-social. Não interfere na rotina mensal de fechamento da folha, nem nos registros trabalhistas constantes no RET, tá? Que é onde fica armazenado base de dados do trabalhador, ok? Caso a decisão judicial determine a alteração de informações constantes no RET, é necessário o envio da retificação do evento original correspondente. Então, mudou alguma coisa no tipo do contrato, no tipo de vínculo, enfim, aí nós vamos fazer uma retificação lá no RET. Mas, por hora, esses arquivos de 2500 a 2501 não interferem em nada a folha de pagamento. Este evento deve ser enviado mesmo quando não houver contribuição para o fundo de garantia, ou de INSS, ou imposto a recolher. Luciana, eu não vou mandar nada, fechou o processo porque não tem nada para recolher. É tudo indenizatório. Não preciso recolher fundo de garantia, não preciso recolher imposto de renda, nem INSS. Então, não preciso mandar nada? Negativo, tá? Mesmo que não tenha que recolher nada de encargos ou impostos, você tem que enviar o 2500, ok? Por quê? Porque é em cima dele que acontecerá a fiscalização. Então, se você enviou ele como tudo indenizatório e acontecer uma fiscalização em cima desse processo e entender que tinha valores remuneratórios, se não era tudo indenizatório, tinha valores salariais, diferenças de horas extraordinárias, de outros adicionais, que deveria ter tido incidência e você não recolheu, aí a Receita Federal, com certeza, já vai notificar a empresa. Então, independente, fechou acordo, fechou processo, sentença, finalizou, a partir de 1º de abril, vai enviar o 2500, que é esse primeiro arquivo, ok? Então, em caso das informações prestadas sofrerem alterações decorrentes de nova decisão ou de acordo, aí nós vamos retificar e o prazo é o dia 15 do mês seguinte da nova decisão. Vamos supor que houve ali um fechamento de acordo, nós fizemos, mas o funcionário acabou, o reclamante, o advogado dele acabou entrando ali com recurso e acabou mudando a decisão ou mudou algo e nós vamos precisar retificar. Então, a partir do momento da nova decisão ou novo acordo, nós vamos fazer uma retificação desse evento com as alterações que foram definidas. O campo da data da sentença tá assim porque eu peguei direto do manual, atualizado hoje, tá, gente? Deve ser preenchido com a data do trânsito em julgado da decisão no processo trabalhista, ou da homologação do acordo judicial, ou do trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos de liquidação da sentença. Então, Luciana, vai aparecer data da sentença, mas não houve uma sentença, foi um acordo, não houve, né, um trânsito em julgado, foi um acordo, mesmo assim você vai pôr a data do acordo. Então, é a data da homologação, ou do trânsito em julgado, ou ali da decisão final, ok? Então, é a mesma coisa. A data, por mais que esteja escrita assim, a data é a mesma. Neste evento também, nós vamos informar, olha que interessante, os dados do contrato de trabalho, vamos informar se unificou o vínculo, vamos informar se houve mudança de categoria ou de natureza da atividade, se houve reintegração, efeitos remuneratórios das decisões, bases para fins previdenciários, bases para fins de fundo de garantia. Tudo isso nós vamos informar neste evento. Para definir as bases, nós vamos ter que analisar o processo, separar as verbas indenizatórias das verbas com incidências e seus respectivos períodos,
tá? Vou até deixar em vermelhinho isso aqui. Deixa eu salvar aqui para não perder. Então, vamos precisar analisar o processo. Gente, o advogado, ele não entende de incidências, ele não entende de cálculos, ele não entende de E-Social, nem de DCTF Web, nem de guias. Então, não basta a gente pedir para que ele mande ali um relatório final e simplesmente a gente pegue e faça o envio dos arquivos em cima desse relatório. Temos que aprender a checar o documento do processo, da sentença, do acordo, da conciliação. Nós temos que aprender essa habilidade, como eu disse no começo, que é o quê? Entender a linguagem jurídica e saber fazer essa análise. Então, pode ser que ele até mande para você lá que foi tudo indenizatório. Você começa a olhar, ver que tem diferença de salário, diferença de horas extraordinárias, de repente ele ganhou o direito de pagamento de insalubridade, tudo isso tem incidência, bom? Então, tome muito cuidado nessa situação. Está finalizando aqui 30 minutos, e eu vou dar um minutinho para vocês tomarem água, para vocês descansarem aí, e eu vou jogar um novo link lá para vocês, para a gente continuar a aula. Então, mais 10 minutinhos a gente continua.